Boa noite, irmãos. São 20 horas e 2 minutos, né? Eu convido os irmãos a abrirem seus inários para o hino de número 443. Vamos cantar em pé, irmãos. Eis, em vez de milhões, né? Vamos cantar eis os bilhões. Eis os bilhões. Quatro, quatro, três. Capítulo 27 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 27. Vamos ler
versículo 11. Vamos ler o versículo 1 e 2 e o versículo 11 de Mateus 27. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Agora o versículo 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Vamos orar? Irmão Jovenildo, pode fazer uma oração para nós? Meu Deus, soberano Pai, agradecemos ao Senhor pela salvação eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela filiação a Deus na família do Senhor, pela habitação do Espírito Santo em nossas vidas, a Deus, pelo nosso batismo, a Deus, na igreja do Senhor também. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua infinita bondade e misericórdia, Deus, que é nossa de nós, as tuas eternas bênçãos da salvação. Nessa noite, ó Deus, estamos reunidos aqui nesse templo, nessa casa de oração, viemos para te adorar, Senhor Deus, na beleza da santidade do Senhor Deus, na limitação das nossas vidas, ó Pai, mas que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, venha aceitar nossos louvores, ó Deus, as orações, também a tua palavra que seja abençoada em nossos corações. Tudo que for feito, ó Deus, seja para a glória do teu nome. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos eternamente. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Nós vamos ainda entoar mais um hino de louvor ao nosso Deus, Agora o hino de número 451. Os que confiam no Senhor. 451 do cantor cristão. Forte vosso mestre, avante
Luiz, está lembrando dele em oração. Irmão Serafim,
Simões. Como que ela chama? Lívia. É chamada por Lívia. Tudo bem, vamos estar lembrando em oração. Tem pedidos ou não? Muito bem, eu peço que os irmãos continuem orando por mim também, para minha família, principalmente por aqueles que ainda não são salvos, né? Porque se o Senhor Jesus voltar, né, a hora que Ele voltar, eu sei que eu vou subir, mas os meus entes queridos que não são salvos vão ficar. E não é isso que eu desejo, né? Eu desejo que todos possam subir comigo para encontrar com o Senhor. Então eu peço que os irmãos orem pelos que não são salvos ainda, para que eles possam ter a oportunidade que eu tive de se converter dos pecados e receber Jesus como Salvador. Também orar pelos casais da nossa igreja, né, irmãos? As pessoas estão ficando muito tempo juntas e estão brigando mais, né? Então, pedir a Deus que ajude os casais a não brigarem, né? Como eu estava falando com o irmão Adilson Simões ali na conversa antes de começar o culto, e a gente tem ensinado aqui para os irmãos, quando Jesus foi condenado, a lei dizia que, alguém lembra que dizia, que eu falei várias vezes aqui, que para ser condenado a pessoa tinha que fazer, eles tinham que fazer o que antes? Esperar pelo menos uma noite, né? Para que, quem sabe, alguém lembra o quê? Sentimentos de misericórdia pudesse ocorrer em relação àquele que estava sendo julgado. E não fizeram isso com Jesus, já o condenaram imediatamente, né? No ardor da raiva, do ódio, da amargura, de todos os sentimentos negativos, eles condenaram Jesus e não deram chance, né? Condenaram o inocente, né? Sendo nós culpados, né? E nós culpados condenamos o Salvador que não tinha culpa nenhuma. Então, amor e misericórdia, irmãos, deve ser algo que deve reinar na nossa vida. Amor e misericórdia, né? E aí, se você quer saber como é o amor, abre em 1 Coríntios capítulo 13 e leia lá como deve ser o amor na sua vida, né? E a misericórdia, nós temos o Senhor Deus como exemplo, né? De misericordioso, porque todo dia, como o irmão Serafim falou lá, todo dia a gente levanta e Deus estende a sua misericórdia sobre nós, porque se não fosse a misericórdia dele, a gente seria destruído. Mas por causa da misericórdia, a gente passa mais um dia. Então, irmãos, amor e misericórdia devem reger a nossa vida. E a gente percebe, a gente sente que os ânimos estão acelerados, né, na vida das pessoas. E a gente precisa muito pregar o Evangelho, não só oral, mas também através das nossas ações, das nossas atividades, né? Então, modo de falar, modo de reagir diante das circunstâncias, a gente tem que mostrar diferença, irmãos, porque as pessoas não são diferentes, né? Eu estava até comentando, fui fazer uma manobra de carro, esperava que, eu já estava bastante tempo parado, esperando que os carros passassem, aí eu vi que um carro estava distante ainda, eu avancei, né? Parece que ele acelerou mais ainda, né? E quando eu passei, ele começou a buzinar e me xingar, né? Eu ainda falei para ele assim, a pessoa não tem paciência, né? Tá dirigindo, ou está nervosa, está com algum problema e desconta em cima de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter esse tipo de sentimento, irmãos, né? E ter calma,
porque as coisas passam. Essa situação vai passar. Pode demorar, mas ela vai passar. Né? Tudo passa nessa vida, irmãos. Né? Tudo passa. Então, o amor é misericórdia. Então vamos orarmos pelos nossos casais, né? Pelas famílias da nossa igreja, que precisam muito das nossas orações. Bom, eu vou convidar o pastor Cícero. Ele vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos pedidos que foram feitos aqui, que Deus abençoe, e também pedindo a bênção do Senhor pela meditação na palavra do Senhor. Oremos para o pastor Cícero. Senhor, te agradecemos pela bênção de mais um dia, pela bênção da noite, de estarmos juntos. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede. Ó Deus, e rogamos, ó Pai, para que cada pedido destacado aqui diante do Senhor, o Senhor mesmo venha acolher, ó Deus, cada declaração, ó Deus, colocado diante do Senhor. Pai, nós rogamos para que o Senhor venha, realmente, Senhor, intervir, venha abençoar, ó Deus, no tocante à tua igreja, continue sustentando, dando da tua graça, da tua bênção, da tua direção. Oramos para que o Senhor mesmo esteja, ó Deus, a cada instante, despertando, ó Deus, zelando pela tua igreja para o louvor da tua glória. Oramos para que a mesma, ó Deus, continue olhando para aqueles que ainda não receberam Jesus, que possamos orar, que possamos, dentro das oportunidades, também, Senhor, falar com a nossa vida, com as nossas palavras a respeito do teu amor. Oramos para que o Senhor não permita que esta chama, Senhor, venha de forma alguma esfriar na tua igreja, de uma forma geral, mas que o Senhor mesmo esteja, ó Deus, dando realmente o despertar, ó Deus, da nossa fé a cada dia, para que possamos realmente, Deus, vivermos nesse momento e nessas experiências difíceis para todos, mas, ó Deus, jamais nos esquecer da nossa responsabilidade, do nosso dever diante do Senhor e para com as pessoas que nos cercam também. Por isso, Deus, nossa oração para que o Senhor abençoe e prospere, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, animando, fortalecendo, fazendo com que todos sejam perseverantes no Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe os casais desta igreja, a união, o fortalecimento, o crescimento. Ó Deus, o Senhor esteja realmente dando a cada dia da tua graça e sabedoria em todas as áreas para o louvor do teu nome. Abençoe, Deus, também a parte de evangelismo da tua igreja, dando sempre a oportunidade, ó Deus, a cada instante, a cada momento, que possamos perceber as oportunidades que o Senhor vem nos dar, para que possamos, assim, Deus, tirar proveito e, Deus, ministrar a tua graça, do teu amor, porque ainda as pessoas continuam pecadoras, continuam pecando contra o Senhor, continuam rebeldes à tua graça, o teu amor em Cristo Jesus, e continuam morrendo também sem salvação. Por isso, nos dê, Senhor, sensibilidade acima de tudo, ousadia que vem do Senhor mesmo para fazermos a tua vontade também, nesse contexto que nós estamos vivendo no presente momento. Deus, nós rogamos também a tua bênção, a tua sabedoria, o teu Espírito Santo instrua o coração e a mente do pastor Jorge, para que todos nós sejamos também apacentados pela tua palavra, instruídos, ó Deus, pela mesma, para a nossa edificação e fortalecimento no Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, somos gratos ao Senhor por todas as coisas, e assim, Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Essa é a nossa oração, louvor e gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos no capítulo 27, só dando uma ideia para os irmãos aqui, né? No capítulo 27, assim que Jesus foi julgado, né, pelos sacerdotes, pelos anciãos, né, no capítulo 26, no capítulo 27 ele foi chegando de manhã, o julgamento foi à noite, né? E os irmãos lembram que eu falei sobre a
questão de julgamento, não deveria ser feito o julgamento à noite. O sinédrio não poderia julgar à noite, tinha que ser de dia. E Jesus foi julgado pelo sinédrio à noite. E assim que amanheceu, aqueles homens, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, eles amarrando Jesus, levaram ele e entregaram ele ao Pôncio Pilatos, que nós vamos falar um pouco sobre ele, talvez não hoje, mas nós vamos falar um pouco sobre ele, então, no versículo 3, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, ele tinha sido condenado já na noite anterior, quando o sumo sacerdote, assim que ele conjurou Jesus, conjuro-te, lá no versículo 63, pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, tu o disseste. Digo, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. E aí, imediatamente, o sumo sacerdote, ele rasgou as suas vestes, e perguntou para os membros do sinédrio, o que vos parece? E eles responderam e disseram, é réu de morte. Então ali eles condenaram Jesus. E então, Judas, quando viu que Jesus tinha sido condenado, ele trouxe, a palavra na nossa Bíblia é arrependido, mas aqui arrependimento não é um arrependimento para salvação, irmãos. Não é esse arrependimento, é um remorso que ele sentiu ali no coração. Por quê? Porque Judas, ele tinha, como eu falei para os irmãos, uma das hipóteses da ideia que ele tinha é que talvez entregando Jesus e Jesus sendo preso, ele já tinha visto tanta coisa que Jesus podia fazer e tinha feito, que ele falou, Jesus vai se rebelar contra eles e vai se impor sobre eles pelo poder que ele tem, e ele então percebeu aqui que ele tinha fracassado, sem dúvida aqui o suicídio de Judas foi isso, irmãos, foi a indicação final de que o seu plano tinha fracassado, a sua intenção tinha sido que Jesus surgisse como um conquistador, tinha o conduzido à cruz e a sua vida ficou destroçada. Aqui nos encontramos, irmãos, com duas grandes verdades a respeito do pecado. Eu queria pegar outros textos, mas o nosso tempo ele não eu percebi isso no domingo. A gente começa a usar muitos textos e a hora passa muito rápido. Então, eu vou tentar ir dentro do que o texto fala aqui com os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela fala muito sobre pessoas que tinham o desejo de fazer alguma coisa, e aquilo que ele desejava era pecado, e depois que ele fez, ou ela fez, aquilo entristeceu ela, decepcionou ela, ou ele, e virou, em vez de ser uma coisa boa, virou uma coisa ruim. Então, dentro do que aconteceu com Judas, a gente encontra então, e eu queria mencionar aqui duas situações em relação ao pecado na nossa vida, irmãos. A primeira situação aqui é que o mais terrível que a gente pode entender sobre o pecado é que quando nós cometemos o pecado, nós não podemos mais voltar para trás. Depois que você cometeu o pecado, não dá mais para voltar para trás. Nós não podemos desfazer o que nós fizemos, irmãos. Essa é a grande verdade. Tem aquela história do pai que um filho queria ir para o mundo, Então ele disse assim, olha meu filho, pegou uma folha em branco com grampos e falou, olha meu filho, então já que você vai para o mundo,
Toda coisa errada que você fizer, coloque um grampo nessa folha. E aquele filho foi para o mundo e cada coisa errada que fazia, colocava um grampo na folha. Né? E quando ele voltou, ele mostrou a folha para o pai e a folha estava repleta de grampos. Né? Aí o pai falou assim: então, meu filho, agora você vai e todas as coisas boas que você fizer, você tira esses grampos. E ele foi, e as coisas boas que ele fazia, ele ia tirando os grampos. Quando ele voltou, a folha não tinha mais nenhum grampo, mas tinha as marcas do grampo. Então aquele pai disse: então, meu filho, é assim que é a vida. O pecado, ele é perdoado, Deus perdoa o pecado, mas ele deixa marcas na vida das pessoas. Né? Então a primeira coisa que nós temos que aprender, irmãos, é que quando nós pecamos, não dá mais para voltar para trás, não dá para nós desfazermos o que nós fizemos. E é interessante, irmãos, que não precisa ser muito velho para nós experimentarmos esse desejo terrível e urgente de poder voltar e viver algum momento determinado. Significa o que, irmãos? Que às vezes a gente tem vontade de voltar lá atrás e falar: puxa vida, se eu pudesse voltar lá e refazer o que eu fiz, mas não dá para voltar mais. É a mesma coisa quando Jesus falou sobre Maria, quando ela pegou aquele perfume caríssimo, preço de 1 ano de trabalho de um trabalhador, né? Que o salário mínimo hoje seja 1.045, então multiplica isso por 12, então você vê aqui que era um perfume caríssimo, né? Caríssimo. E ela pegou aquele perfume e despejou sobre Jesus. E Judas, aqui que é o nosso personagem que nós estamos aqui estudando, ele se manifestou ali dizendo: Senhor, ela podia ter pego esse perfume, vendido e dado dinheiro aos pobres. E Jesus, ele disse que aquilo que ela tinha feito seria lembrado por toda a vida, né? Porque ela fez isso com ele na hora certa, no momento certo, no exato momento que podia ser feito o bem. E aí nós ponderamos com os irmãos de que às vezes nós perdemos a oportunidade de ajudar alguém, de ser uma bênção na vida de uma pessoa. E quando passa algum tempo, aí a gente lembra: puxa, eu podia ter ajudado e não ajudei. Só que aí você perdeu uma oportunidade. E aquela oportunidade dificilmente vai aparecer de novo para você fazer o bem. Então, o desafio que foi feito é que a gente aproveite o tempo. Se aparece a oportunidade, faça o que tem que fazer. Não seja tímido. Não seja tímido. Né? Mesma coisa, irmãos, quando nós falamos do pecado. O pecado, irmãos, se nós o consumirmos, se nós o praticarmos, dificilmente nós vamos conseguir desfazer isso. Mesmo que a gente tenha vontade de voltar lá atrás e falar: puxa, eu podia voltar lá e desfazer isso que eu fiz. Mas isso é impossível, porque o pecado, irmãos, ele deixa marcas na vida das pessoas, marcas muito fortes na vida da pessoa. Né? O William Barclay disse o seguinte: não precisa ser muito velho para experimentar esse desejo terrível e urgente de poder voltar e viver algum momento determinado. O relembrar de que não podemos voltar atrás em nenhuma ação deveria nos fazer duplamente cuidadosos de como nós procedemos em relação ao pecado. Irmãos, eu não posso voltar atrás, então eu tenho que tomar todas as precauções, eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que ser criterioso para que eu não peque, irmãos, porque se eu pecar, dificilmente isso vai ser refeito. Pode ser, é perdoado. Você pede perdão, perdoa, mas a marca fica, irmãos. A marca fica. Então, quando Judas traiu o Senhor Jesus Cristo, aquele pecado que ele cometeu não
não dava mais para ele voltar atrás. Não dava. Até ele tentou lá. Quando ele foi lá arrependido, ele foi lá diante dos principais sacerdotes e anciãos, está no versículo 3, né? E ele disse para eles: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Então veja, irmãos, não deu para reverter a coisa. Ele até tentou, mas não mudou nada. Não mudou nada. Então, irmãos, um alerta para nós. Eu sei que às vezes nós somos tentados, as tentações vêm na nossa vida, mas lembre disso, irmãos. Quando você consuma o pecado, não dá mais para apagar ele. Não pagar, apagar ele. Mesmo perdoado, você lembra deles. Paulo, ele se considerava o maior dos pecadores. E ele lembra das situações da vida dele. Ele lembra quando Estevão estava aos pés dele sendo morto. Ele lembra. Ele foi perdoado por Jesus. Mas ele lembra das marcas. As marcas ficaram. Então, os pecados que nós cometemos, Deus já perdoou, mas as marcas ficaram. Mas nós temos que ser mais cuidadosos, irmãos, em relação ao pecado futuro, para que a gente peque menos, para que menos marca fique na nossa vida. Porque o pecado marca, irmãos. E é difícil de você, é impossível você reparar um pecado quando você já cometeu. Não dá mais para desfazer. Cometeu, acabou. E uma segunda verdade que nós encontramos aqui na vida de Judas, né, é que o que é estranho sobre o pecado é que alguém pode chegar a odiar aquilo que obteve por meio deste mesmo pecado. A pessoa chega a odiar o que obteve por meio do pecado. No caso de Judas aqui, ele foi lá tentar refazer a coisa, não conseguiu. Os sacerdotes falaram: o que nos importa, isso é com você, né? Então o que ele fez, irmãos? Aquelas moedas que antes para ele tinha valor, antes dele ter as moedas, para ele era algo importante, né? Ele queria ter aquelas moedas. O pecado dele foi a avareza de querer aquelas moedas. Depois que ele pecou, que ele traiu Jesus, aquelas moedas não tiveram mais valor para ele. A palavra de Deus diz que ele lançou aquelas moedas, ele atirou para o templo as moedas de prata. Já não tinha mais valor para ele. Não tinha mais valor. Antes tinha, mas depois que ele conseguiu elas, através do pecado, aquilo parou de ter valor para ele. Então é interessante que, na maioria das vezes, as pessoas passam a odiar aquilo que elas obtiveram através do pecado. O prêmio que se obteve, irmãos, através do meio do pecado, pode produzir desgosto, pode produzir espanto, pode produzir repulsa, até que o único desejo da vida é fazê-lo desaparecer dela. E a maior parte das pessoas pecam porque acreditam que se pudessem possuir a coisa proibida, elas seriam felizes. Esta é a grande verdade, irmão. As pessoas, elas pecam, o alvo do cometimento do pecado dela é que ela acredita que se ela conseguir aquele objetivo, ela vai ser feliz. E aí ela peca. Após pecar, então vem esse sentimento de desgosto, espanto, repulsa, né? Repulsa, que é o que produz o pecado. O salário do pecado, irmã Isabel, é a morte, separação. Não é vida, coisa boa, irmãos. É coisa ruim.
Então, o resultado do pecado sempre é desgosto, espanto e repulsa. E Berkeley diz: mas aquilo que o pecado desejava e obteve pode converter-se naquilo do qual o homem daria algo para livrar-se, e com muita frequência não pode mais fazê-lo. Então, o pecado que a pessoa tanto deseja, depois que ela consome aquele pecado, ela pagaria às vezes muito mais para se livrar daquilo, e com frequência ela não consegue mais fazer isso. A gente viu isso acontecendo no noticiário aí. Pessoa se relacionou com uma outra pessoa, ela ficou grávida e a pessoa maquinou até o assassinato dela, e depois que fez isso, né, se arrependeu, mas aí não tem mais jeito. Toda vez que eu vou para Piedade, eu passo ali em Ibiúna, eu vejo aquela fábrica ali de macarrão, né, Júlio? E eu olho aquela fábrica, eu lembro da desgraça que aconteceu ali, né? Da mulher que contratou um matador para matar o marido, para ficar com os bens dele, e ela acabou na cadeia, presa, né? E também não teve direito a pegar o bem, coisa nenhuma. Mas na hora, antes de consumir aquele pecado que a gente acreditava que ia trazer felicidade, traz desgraça, e a pessoa lhe daria às vezes muito mais para tentar refazer algo que não pode mais refazer. Então, segunda coisa que nós vemos sobre o pecado aqui, irmãos, é que depois de consumir aquele pecado, a pessoa às vezes, na maioria das vezes, ela passa a odiar aquilo que ela fez. Ela passa a ter desgosto, espanto e repulsa. E como nós vimos, irmãos, Mateus encontra previsões sobre o sucesso da vida de Jesus nos lugares mais inverossímeis. De fato, aqui nós encontramos com engano. Nesse lugar, Mateus cita de cor, e a citação não pertence a Jeremias, e sim a Zacarias. E procede de uma estranha passagem lá de Zacarias 11, 10 a 14. Vamos ler esse verso, irmãos? Zacarias 11, 10 a 14. Zacarias, página 1013. Capítulo 11, versículo 10 até o 14. Nós vamos encerrar lendo esses versos. Versículo 10 diz assim: tomei a vara, minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isso era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então foi daqui que foi tirado o preço para estipular o valor de uma pessoa. 30 moedas de prata. Então não foi algo que foi encontrado em Jeremias, mas em Zacarias, estipulado o valor que Judas recebeu para atrair o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, poderia ter sucedido, irmãos, que se Judas tivesse sido fiel a Jesus, teria ele morrido como um mártir. Mas como se empenhou muito em seguir seu próprio caminho, morreu
como um suicida. Perdeu a glória da coroa do martírio para descobrir que a vida lhe era intolerável porque tinha pecado. Isso é algo. Ele podia ser como os outros apóstolos, irmãos, e ter uma morte gloriosa de martírio, para a honra e glória de Deus. Mas como ele morreu por causa do pecado, irmãos, suicídio. Suicídio. Porque a vida perdeu a graça para ele a partir daquele momento. O pecado tirou o valor até da vida própria que ele tinha aqui nesse mundo. E é coisa que nós temos que pensar, irmãos, porque às vezes nós queremos entrar pelas veredas do pecado. E o pecado não vai trazer coisa boa na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que ele esmurrava a si mesmo para não fazer a vontade da carne. Não deixe a vontade da carne sobrepujar a vontade de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Obrigado a Deus por termos a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Continuamos orando pelos irmãos e irmãs, e agora esse período de oração, que o Senhor abençoe cada irmão, Deus, nas suas orações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até sexta-feira, quando nós vamos continuar o estudo do Mateus capítulo 27. Os irmãos estão divididos em grupos para oração. Grupos de 2. Duplas.